E aí, gente, tudo bem? Vamos embora para mais um Q&A. Eu só queria começar agradecendo a vocês, cara, porque continuando o que a gente teve no Q&A anterior, vários de vocês fizeram comentários muito legais sobre esse crescimento da Cuba, né? O fato de muitos de vocês estarem vendo com mais frequência os nossos fones na rua, na TV. Isso é muito maneiro. Então, obrigado pelo carinho, cara, pelo carinho, pela gentileza de muitos de vocês. Também fiquei muito feliz que várias pessoas também demonstraram bastante interesse pelo Uni, né, que é o fone da Cuba que a gente vai lançar. E aí, já temos uma data. Quarta-feira, depois de amanhã, vai ser o lançamento do Uni aqui no canal. Ele ainda não vai estar listado na Cuba, a gente ainda não vai divulgar ele na Cuba. A gente quer fazer um lançamento porque a gente tem um lote inicial aqui. A gente quer fazer um lançamento exclusivo para vocês que me acompanham. Então, inicialmente, eu vou lançar ele só para vocês. Então, não deixe de ver o vídeo na quarta-feira, horário de sempre, 18 horas. O Uni estará à venda, eu espero muito que vocês gostem. Vamos agora para as perguntas. Primeira aqui, do Diego. Ela é um pouco longa, vou um pouco mais para o final, mas Diego é deficiente visual, por isso o áudio é muito importante, né? Porque acaba é um sentido que acaba tendo uma importância maior. E a pergunta dele é aqui, ó. Você tem um vídeo falando sobre tunings, sobre quente, frio, neutro, etc., mas gostaria de entender quando se refere aos fones em relação à parte dos graves. Poderia fazer um vídeo explicando quando fala, por exemplo, um fone tem um grave mais maçudo, o outro fone tem um grave sujo, ou, por exemplo, quando tem um grave com mais definição, ou graves indefinidos, como é que seria? Cara, eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre esse tema, sobre os termos, os jargões que a gente usa. Dá uma olhada aqui em cima, tá? Para você poder entender um pouco melhor sobre isso. Mas o que acontece? Quando a gente vai descrever sons, a gente tem que usar sinestesias, né? A gente tem que usar referências de outros sentidos, porque não existem palavras para descrever a sensação que escutar determinados sons trazem pra gente. Ou características desse som que vão além de alto, baixo, sei lá, qualquer outra coisa já passa a ser uma sinestesia, né? O som é brilhante, ele é perfurante, ele é quente, ele é frio. Isso depende de uma associação que você vai fazendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, um som quente, um som frio, né? É como eu expliquei ali no vídeo de tuning. É uma sinestesia. Então, eu mostrei, né, naquele vídeo, eu equalizei algumas músicas para poder mostrar como é que eu enxergo esses termos que eu uso. Aqui nesse caso é mais ou menos a mesma coisa. Então assim, é claro que isso tem um grau de abstração, né? Um grave maçudo, né? Um grave não tem massa, mas pensa só, tipo, quando você fala que você vai comer um bolo que tá maçudo, é aquele bolo que tá intenso, né? Ele tem muita massa, ele é muito gordo. Então o que seria um grave maçudo? É aquele grave que tem muita massa, que é muito gordo, entendeu? Né? Ou sujo, por exemplo. Cara, o que seria um grave sujo? Né? É um grave que você não consegue distinguir tão bem os sons por ali. Você não escuta só, por exemplo, aquele soco do bumbo. Ele tá meio indefinido, ele tá meio junto ali de outras coisas. Sujo, né? É o oposto de limpo. Então, ou, por exemplo, um grave com definição ou um grave indefinido, mesma coisa, né? Imagina, se você pega, por exemplo, algum aparelho de som que você tem e você coloca o grave no máximo, né? Obviamente que tem um equalizador ali simplificado, você vai perder definição, porque vai ficar aquela coisa tipo... entendeu? Você não vai ter, tipo, aquele tum, tum, entendeu? Então, é isso. Exige alguma, como eu falei, abstração, mas eu acho que muitos dos termos que a gente procura usar no hobby, eles tendem pelo menos a gente tenta pensar em termos que sejam fáceis de assimilar, entendeu? Então assim, pensando um pouquinho, o que seria um grave sujo? Dá pra você chegar nessa conclusão. E aí quando você escutar dois graves de qualidade diferente, vamos dizer assim, vai ficar mais claro pra você o que é o sujo e o que é o limpo. Né? Então, pensa por aí, vê esse vídeo, tá, onde eu explico isso, porque isso é uma limitação natural de descrever sons, mas espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho mais aqui. Próxima, com o cafezinho do Mechamedeneno, ok. Se eu já testei aqueles sistemas de soundbar com caixa satélites, ou home theaters, se é que ainda se usa esse termo. Se sim, vantagens e desvantagens desses sistemas em relação a caixas de monitores, não só para ouvir música, mas para filmes e jogos também. Então,
Eu vou falar sobre home theater em geral, porque pode ser soundbar com caixa satélite, que dá a mesma coisa, assim, na prática. Então, você tem som estéreo, que são duas caixas, na sua frente, normalmente, que tocam uma mix em estéreo, né? Você tem um canal, você tem outro canal. É claro que ali você tem uma ilusão psicoacústica em que você vai conseguir saber se um som tá vindo do centro, por exemplo, ou um pouco mais para a direita, né? Você não vai ter exatamente a sensação de meio que duas fontes independentes, né? Isso vai abrir um espectro na sua frente, né? Um espaço. Os home theaters, né, ou caixa com caixa, ou sistemas de soundbar com caixa satélites, é quando você tem mais de dois canais. E aí você vai ter, por exemplo, sons vindo de trás também. Então, a vantagem é que você vai ter mais imersão, de certa forma, porque os sons vão vir de outras posições também. Então, por exemplo, quando você vai no cinema, né, e você escuta, tipo, putz, aquele som que vem de trás de você pra direita, ou aquele som que vem, pô, meio que bem da lateral, não é muito da frente, é isso que você vai ter com o sistema de home theater. A desvantagem é que a maior parte das gravações que a gente ouve hoje são em estéreo e meio que é mais difícil você ter um bom, e muito mais caro você ter um bom home theater com muita fidelidade, né? Eu diria que são coisas diferentes. Tipo, se é pra filme, se é pra jogo, cara, um multicanal ou um surround, um Dolby Atmos, o que quer que seja, vai ser muito mais imersivo do que o estéreo. Mas para você ter fidelidade, pureza, detalhamento, um sistema estéreo com música vai ser mais interessante. Então é meio assim que eu entendo a diferença entre eles. Juliano, pro próximo Q&A. Olha, parabéns pelo trabalho, entrei nesse mundo recentemente, maratonei o canal. Maneiro. Minha dúvida é, ao analisar os gráficos de resposta, a região dos médios e graves é sempre mais linear, já a região dos agudos costuma ter vários picos e vales. Isso é proposital ou é uma dificuldade de projeto ou algum outro fator? Abraços. Cara, tem duas coisas que explicam isso. Primeiro, a nossa audição é logarítmica. E o que o gráfico mostra, ele os gráficos normais de resposta em frequência que a gente vê também seguem uma escala logarítmica, né? Porque vai estar mais perto da nossa percepção. Se você parar para olhar, você vai ter uma diferença de escala. Então, por exemplo, vou fazer ao contrário para vocês verem bem. Se você começa, tipo, dos graves, você, tipo, imagina tipo, que você tem um quadrado. Vou botar uma imagem na tela para vocês verem. Você começa com os graves em tipo 20 Hz normalmente, né? Que é quando se costuma começar um gráfico. Cara, do meio para cima do gráfico é que você chega em 1 kHz. Então você tem um intervalo não tão longo, mas de 1 kHz até 20 kHz, toda essa parte do gráfico é tipo comprimida horizontalmente, então vira uma seção muito pequena. Então basicamente existe esse efeito, né? A quantidade de picos e vales ali muito fortes num espaço muito pequeno é porque o gráfico ele foi comprimido. Então essa parte de 20 Hz a 1 kHz, a 3 kHz que seja que você está vendo, tá numa escala meio que normal, vamos dizer assim. O resto tá todo apertado ali naquele espacinho, tá? E isso tem a ver com o fato de o gráfico querer te mostrar uma informação de uma maneira mais próxima de como a gente ouve. Isso tem a ver com a escala logarítmica. E uma outra questão aqui é sim uma limitação. Por quê? Quando você está falando de sons mais agudos, o comprimento de onda é muito menor, o que significa que esses sons vão estar muito mais suscetíveis a reflexões internas ali, tá? Meio que do espaço entre o seu tímpano e o alto-falante, né? Seja de um in-ear, seja de um headphone. No headphone ainda mais do que in-ear, né? Porque você tem toda a interferência da parte da pina, mas mesmo no in-ear você vai ter ali algumas... bem menos, mas você vai ter algumas questões ali de reflexões, o que não vai acontecer nos graves e médios, por exemplo. Então, é uma região muito mais difícil de ser medida, porque você tem muita contaminação ali de reflexões. É muito difícil, às vezes, você saber o que de fato é saída do falante e o que é uma série de reflexões e contaminações que você tem naquele espaço ali. Então, é basicamente por isso. Patrícia, grande Patrícia. Meu pai vive me pentelhando porque acha que eu preciso comprar caixas de som maiores e mais potentes e também dar amplificador de mesa. Mas já expliquei como eu ouço música. Para como eu ouço música, né, tenho uma criança de 8 anos naturalmente barulhento, melhor investir em fones. Porém, caso eu queira fazer um upgrade das caixas ou mantê-las, tem um par de Edifier R33BT, qual DAC amplificador para caixas você recomendaria? Hoje ligo direto no P2 do tablet ou via Bluetooth, já que meu DAC amp é um dongle Hybe FC3 e não consigo empurrar as caixinhas. E minha fonte de música é celular, iPad via Tidal ou Spotify. Grande abraço. Cara, Patrícia, eu daria uma olhada, cara, em Topping e SMSL. Eles têm hoje
alguns amplificadores de caixas de som também, né? Amplificador de potência, que é tudo, inclusive. É tipo, é DAC, é pré, é amplificador. E aí, por exemplo, pro par de Edifiers, eu também não sei se... Eu só faria isso se você fosse para um par de caixas passiva, tá? De passivas. Eu não compraria para Edifier, eu acho que você não vai ter nenhum benefício em fazer isso. Mas, cara, tipo, tem um SMSL AO200, por exemplo. Eu conheço mais os da SMSL que eu já testei. Fiz alguns vídeos, cara. É onde eu iria, sinceramente, porque eu acho que, pô, você vai ter um desempenho legal. Você pode conectar via Bluetooth ao seu celular iPad. Então, mas é isso, tipo... Eu não, necessariamente, eu não concordo com essa necessidade, não, tá? O seu upgrade pode ser uma outra caixa de som ativa Bluetooth. Eu, inclusive, acho que caixas ativas são uma proposta com uma relação custo-benefício inerentemente maior do que a de caixas passivonas. Então, cara, é isso. Mas se você quiser um par de caixas passivas, pensa aí nessa linha da SMSL de amplificadorzinhos integrados pequenininhos. Brian Miles. Para o próximo Q&A. Intra-auriculares com vários drivers se beneficiam de gravações com mais de 2 canais de áudio, como 5.1 e 7.1? Se beneficiam no sentido de trazer mais espacialidade que eu me refiro. Não, Brian, não confunde uma coisa com a outra, tá? As gravações 5.1 ou 7.1, né? Se você for reproduzir um fone estéreo, vai haver um downmix para estéreo. O que vai chegar no fone é um som estéreo. E a maneira como o fone recebe esse sinal, assim, eles têm os vários alto-falantes não para você ter... não para você ter qualquer maior espacialidade, não é isso, né? É que nem... Vou fazer o seguinte paralelo. Sabe as caixas de som que tem mais de um falante, né? Como, tipo, 90% delas, né? Você vai ter pelo menos um tweeter e um woofer. Aí, caixas mais sofisticadas, você vai ter um tweeter, um mid-range e um woofer. Essas caixas não são melhores para você tocar, tipo, um som 5.1 ou 7.1, do que caixas que tem, por exemplo, só dois, né? Um tweeter e um woofer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Tipo, o 5.1 ou 7.1 tem a ver com a quantidade de canais. Uma caixa de som ou fone com mais de um alto-falante tem a ver com ela receber um sinal mono, porque uma única caixa ela é mono, e você pegar esse som e quebrar em falantes, né? Para você colocar as frequências adequadas para cada um desses falantes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Esse é o resumo. Santinho BR, próximo Q&A. Tem o HD600, 560S, Ananda, e vários in-ears de R$2.000, e ainda assim me pego ouvindo com o disco Bluetooth, que fone incrível. Cara, antes, obrigado, fico muito feliz em ler esse tipo de coisa, e queria muito que outras pessoas já soubessem. Cara, porque a gente hoje expandiu muito o marketing, né? A gente tá conseguindo chegar em mais pessoas, e o comentário que mais tem no Instagram é tipo, pô, fone nacional com preço de importado. E aí é tipo, meu irmão, que importado, cara? O fone do camelô R$5 é importado. Então o fone nacional pode custar no máximo R$4,90? Tipo, caraca, cara. Existe um negócio chamado segmentação de produto, faixa de preço, né? Então... E parece que é isso, né? A galera olha e fica doida porque o disco custa mais do que um JBL que custa R$200, que, pô, não é nada demais, né? E, enfim, às vezes eu gostaria que a galera lesse isso. Tipo, para de reclamar do fone brasileiro. Tipo, caraca, cara, ele pode ser muito bom, pode ser muito melhor do que muito importado, e pode custar R$2.000 e ser muito mais barato que a concorrência. Então, obrigado pelo seu comentário. E às vezes eu fico... eu vejo comentários assim, ai meu Deus. Parece que às vezes a galera não pensa muito. É isso, tipo, nacional com preço importado. Pô, cara, então só pode custar R$4,90. Só, tipo, né, se você tiver um fone importado mais barato, então ele tem que ser mais barato porque ele é brasileiro. Agora o resto aqui. Você pensa em fazer outros arcos coloridos, tanto pro Bluetooth como normal? Cara, eu vou falar o seguinte. Esse ano, mais pro final do ano, teremos novidades. Ainda vai demorar, mas tem algumas coisas legais que vão vir por aí. Mas que bom, fico muito feliz com o seu comentário. Brinco com isso, né? Claro, pô, é natural, as pessoas não estão acostumadas a fone de ouvido. A gente tá no Brasil, né? Onde, obviamente, né? Os salários não são altos. Eu sei que o nosso produto, né? Por si só, tipo, cara, R$800 é muito dinheiro no Brasil. Mas é só porque às vezes as reclamações, eu acho que é só pensar um pouquinho que você vai ver que, né, não é tão simples quanto nacional com preço de importado. Podem ter certeza, se pudesse ser mais barato seria, né? Enfim. Shuichi. Pro próximo Q&A. Converter um áudio AC ou MP3 semelhante para FLAC melhora a qualidade de som ou sequer faz alguma diferença? Cara, não faz diferença. Por quê?
Quando você tem um áudio AAC ou MP3, né, o AAC até pode ser o ALAC, que é o Lossless da Apple, mas eu vou considerar que você tá falando que é um áudio comprimido. AAC ou MP3. É uma compressão com perdas, ou seja, você cortou parte das informações contidas no arquivo original para que você tivesse aquele AAC ou aquele MP3. Você pegar isso que você cortou e colocar num FLAC, você não vai recriar essas informações que elas foram excluídas dali. Então, é mais ou menos, vou botar da seguinte forma, tipo, é como se você perguntasse assim, pô, peguei essa blusa aqui, ela tá numa caixa. Pô, eu quis colocar ela numa caixa menor, e aí o que eu fiz? Eu cortei as mangas, e aí botei na caixa menor, aí ela coube. Agora, se eu botar na caixa maior, a manga vai se recriar? Não vai, né? Porque você já tirou isso, você já perdeu essa informação. No caso aqui do AAC ou do MP3 é a mesma coisa. Então não faz sentido você... Não vai melhorar o som porque você colocou ela num pacote maior, que seria o FLAC, entendeu? Matheus, próximo Q&A. Léo, depois de já ter comprado três cubas, pô, fico feliz, obrigado, cara. E ter ido conversar com você pessoalmente no evento da Casas Bahia, maneiro. Nem preciso dizer o quanto curto o seu trabalho, fico muito feliz, cara. Tenho uma dúvida. Tô indo para os Estados Unidos no próximo mês. Existe algum fabricante de fones americano que não exporta, seja pela razão que for, tipo a Cuba, que valeria a pena eu conhecer comprar lá? Então, Matheus, que não exporta, eu acho que não. Eu acho que, assim, praticamente qualquer coisa que você encontrar lá, você consegue importar. Mas assim, tem uma questão, você consegue importar, mas não é fácil, porque dificilmente essas marcas de fato mandam para o Brasil, e se mandar, muitas vezes é num esquema de courier, que você vai pagar uma trolha de impostos. Então, eu acho que faz sentido você comprar lá de qualquer forma, né, algum fone que existe lá, porque vai ser muito mais fácil, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu testo muito... e falo muito, né, sobre fones que você compra no AliExpress, justamente por isso, né, porque é muito mais fácil, você já tem um mecanismo de logística pronto para mandar para o Brasil, é muito mais fácil, né, do que você comprar numa loja americana, que não necessariamente tem esse hábito, né, ou essa infraestrutura pronta para entregar direto para o Brasil num esquema otimizado, né, que seja um frete relativamente rápido, que você tenha uma cobrança de impostos que seja mais otimizada também, mais rápido, enfim. Então acaba que é muito mais caro muitas vezes. Mas, ainda que não seja uma marca que não exporta, a Grado fica lá, e a Grado é uma marca familiar, cara, que fica no Brooklyn ainda, se eu não me engano. E até há pouco tempo, eu não sei se hoje ainda dá, mas eu acho que ainda dá. Dava pra você visitar a fábrica. Então, é uma experiência que eu acho que pode ser muito maneiro você ter. Então, sei lá, se você for pra Nova York, ou for passar por lá, dá uma pesquisada pra ver se é isso mesmo, se ainda dá pra você conhecer a fábrica da Grado. Dressan, que tá sempre aqui também. Léo, em termos técnicos, qual o melhor atributo técnico de um in-ear te agradar? Qual o melhor te agrada mais? Qual que me agrada mais? Eu, por exemplo, prefiro sempre a resolução anti-detalhamento, arejamento, palco sonoro, etc. Pois a resolução sempre me parece mais fidedigna ao som original e me deixa mais imersivo na música. Cara, aqui eu tenho algumas observações. A primeira no final das contas, eu acho que muito disso é muito relacionado, né? E como eu até vou falar, tem uma outra pergunta que é interessante sobre isso. Todos esses termos, assim, eles são, de certa forma, subjetivos, né? Então eu vejo assim, quando uma pessoa está falando de resolução, muitas vezes ela está se referindo a cara, tipo, meio que assim, o que eu ouço, falo assim, putz, a resolução está muito boa. Uma outra pessoa pode chegar a colocar esse mesmo fone e falar, pô, não gostei da resolução. Por quê? O que eu tô chamando, o que eu tô ouvindo ali no fone, né? Do conjunto de estímulos que esse fone me traz, né? O que eu tô chamando de resolução é uma coisa, uma outra pessoa pode estar chamando uma outra coisa, uma outra característica. Então, assim, eu sei que isso é ruim, né? Não acho que dê pra fugir disso, e é uma limitação de avaliações. Mas é como eu enxergo. E aí, e muito disso pra mim, como eu falei, tá relacionado. O detalhamento tá relacionado com a resolução, que tá pra mim relacionado com a espacialidade, que tá relacionado com o arejamento, que tá relacionado com o detalhamento. Claro que algumas coisas mais, outras menos, né? Tipo detalhamento. Se eu pego um fone com, muita atividade em agudos muito altos, ele vai trazer uma sensação de muito detalhamento. E isso não necessariamente vai interferir no palco sonoro, mas sim no arejamento, sim na resolução, porque se eu tenho muito detalhamento, a resolução vai ficar mais clara também. Então, é um conjunto que é difícil de meio que separar tanto, vamos dizer assim, né? Por mais que eu tente nas avaliações até, tipo,
Acontece de eu ouvir certo fone e falar sobre determinada característica que me chamou muito a atenção e outras nem tanto. Mas as tecnicalidades, para mim, elas acabam sendo uma função, em geral, da resposta em frequência, né, no caso de um in-ear especificamente, e muito relacionada, tá? Agora, dito isso, se eu fosse falar, tipo, pra mim, eu acho que eu concordaria com você, que a resolução seria o mais importante, né? Ainda que, de novo, eu tenha dificuldade de separar algumas coisas aqui. Pra mim não é nem que tenha a questão de ser fidedigno, mas é o que eu acho que me passa limpeza e clareza, né? Que faz com que o som não embole muito. Então, pra mim, faz mais diferença que o restante, porque assim, você não tem lado negativo disso. O detalhamento, se for demais, eu acho que pode ficar ruim, o arejamento, se for demais, pode ficar ruim, o palco sonoro em ears é muito fraco, né? Então, tendo a falar muito menos sobre isso. E tá relacionado à resolução também. Acho que é mega confuso minha resposta, mas espero que tenha dado para esclarecer alguma coisa. LS Campos, com o cafezinho, muito obrigado. Poderia adicionar na lista de recomendações em estilo de tuning por estilo musical? Acho que ficaria mais fácil para entender que neutro frio, quente ou natural. Cara, é porque eu acho que a coisa dos estilos é mais uma camada de subjetividade. Então, assim, já existe a subjetividade dessa própria classificação, né? Ainda que eu tenha tentado mostrar naquele vídeo que eu fiz o que eu quero dizer com cada um desses termos, né? Dessas expressões. E mostrado, né? Eu fiz isso no vídeo, de mostrar um estilo que eu acho que tem mais a ver, mas isso é muito, muito, muito subjetivo, né? Então, assim, uma pessoa pode gostar de neutro frio para escutar, sei lá, jazz, e uma outra pessoa vai preferir o neutro quente. Ou a pessoa pode gostar dos dois. Então, eu estaria adicionando mais uma camada que tem o potencial de confundir quem assiste. Então, eu acho que o que eu posso falar, eu não sei se você chegou a ver o vídeo, né, em que eu expliquei essa parte da lista. Se não tiver visto, veja, porque eu mostro o efeito nos estilos. E aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender. E aí você chegar às suas próprias conclusões de qual é o estilo que você... de tuning que vai funcionar melhor para cada gênero que você ouve. Aqui. Essa aqui é a pergunta bem complexa, mas vamos lá. Podcast legal do John Darko, entrevistando Peter Cormier sobre 10 mitos do Hi-Fi. Ele desafia sua afirmação que um gráfico de resposta frequente diz 100% sobre como um fone toca. Seria legal se você pudesse escutar e discutir. Eu concordo com ele, mas nunca consegui articular bem como ele fez. Se puder tentar resumir, o gráfico de FR é uma resposta do fone a uma onda sinusoidal, um sweep de todas as frequências. Isso não bate com música na prática, que por sua vez é muito mais complexa. Além das milhares de frequências diferentes tocando em intervalos de segundos, ainda tem as pausas, dinâmica, etc. Basicamente, o gráfico não vai pegar o comportamento do falante ao tocar uma bagunça total de frequências praticamente ao mesmo tempo. É uma aproximação do que você pode esperar. Me parece fazer sentido. Então, Bruno, esse é uma discussão complexa. Tá? Tem muita gente que pensa exatamente assim, mas eu queria colocar alguns pontos aqui, tá? Tendo em vista que, assim, nesse assunto a gente chega, cara, muito assim, no limite do meu conhecimento de áudio, enfim, né? Não é um assunto que eu tenho tanto conforto, porque me falta conhecimento, mas alguns pontos aqui a serem considerados. Primeiro, o que é essa bagunça que você chama, né? Imagina que você tem essa onda sinusoidal, né, que é uma onda pura, uma senoide pura, tipo, né, um negocinho normal assim, de picos e vales, normalzão. Uma onda complexa nada mais é do que algo que tem muito mais... É uma série de ondas sobrepostas, com questões de fase que aparecem ali. Isso cria uma onda complexa, né? Que não tem um desenho tão perfeitinho. Pode ser um negócio que, tipo, ele sobe, mas ele tem um monte de pico e vale pequenininho ali nele, né? Tipo, eu vou botar na tela pra vocês verem o que seria essa onda complexa. Só que no final das contas, essa onda simples ou complexa, ela simplesmente... ela representa um movimento. Movimento esse que o falante vai fazer. Então, se você parar pra pensar, para os seus ouvidos, né? O seu tímpano é uma única membrana, né? E ele vai reagir a essa onda que está chegando, seja ela simples ou complexa, meio que tão bem quanto, vamos dizer assim, né? Isso só representa um movimento. Então, assim, ainda que seja uma coisa meio que contra-intuitiva, né? Caramba, como é que uma coisa tão complexa, né? Como é que uma quantidade tão grande de sons vai chegar e vai ser interpretado dessa forma por um fone de ouvido? Você tem que pensar que o seu tímpano é a mesma coisa, né? Só que ao contrário. Ele não toca, ele recebe. Mas, no final das contas,
é uma série de movimentos também em quase que 2 dimensões, vamos dizer assim. É um movimento de pistão. A diferença é que vamos supor, numa onda sinusoidal você vai ter isso, né? Numa onda complexa você vai ter uma coisa mais frenética, né? Tipo, são muitos micromovimentos ali. Mas o ponto é, para muita gente, fones de ouvido são um equipamento de fase mínima, o que significa que o sinal que ele está recebendo vai ser copiado pelo movimento do falante. Eu não vou dizer com perfeição, claro que não. Existe toda a questão de distorção e tudo mais, mas assim, vai ser muito bem copiado pelo falante. E de maneira que ele vai sempre estar em um único... eu não sei como é que seria em português, mas tipo, phase cycle. Então assim, ele nunca vai estar atrás do movimento, ele nunca vai estar atrasado em relação ao movimento, né? O movimento vai ser feito ali. O que você pode ter é uma distorção, por exemplo, né? Ou, digamos, alguma diferença na maneira como ele vai tocar, ou na amplitude com a qual ele vai tocar certas frequências versus outras, né? E é isso que vai aparecer num gráfico de resposta em frequência, que ela mostra a amplitude, né? Aqui o fone vai tocar certas frequências. Mas assim, como ele é um equipamento de fase mínima, não existe a coisa da velocidade, por exemplo, né? Se você parar para pensar, o que seria uma velocidade maior do falante? Ele conseguir tocar frequências mais altas. Isso é um falante rápido. Afinal de contas, se ele toca 20 Hz, qual a diferença de uma sinusoidal de 20 Hz para uma 20 kHz para uma de 20 Hz? É que a de 20 kHz é muito mais rápida. E qualquer outro falante hoje, minimamente ok, ele consegue ter a velocidade suficiente para isso. A distorção, que seria uma contaminação possível também, ela, na vasta maioria dos fones atuais, ela não tem padrões audíveis, né, ou tão audíveis, ou ela está em níveis que vão ser percebidos como distorção, né, como um problema. Então, eu acho que esse argumento de que está tudo contido na resposta em frequência faz sentido, porque a velocidade, ela nem necessariamente é uma coisa, né, ela está ali, tipo, se ele não tem velocidade, então ele nem responde agudos, né. E essa coisa de, tipo, ele conseguir tocar uma onda simples, vamos dizer assim, uma onda complexa, também isso nada mais é do que se ele tem distorção, tipo, ou se ele não consegue tocar agudos, porque é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, claro, isso é só uma corrente, né? Peter Cormeau discorda de mim, várias pessoas discordam de mim, mas eu acho que isso é um ponto, né? Até como a gente fala, por exemplo, das tecnicalidades, ou, por exemplo, aqui pausas dinâmicas, etc. Cara, isso também vai aparecer na resposta, se ele é rápido o suficiente ou não. E, tipo, a pausa é só uma pausa. Tipo, ele é de fase mínima, ele tá respondendo, tipo, linearmente a esse impulso. E bem, entendeu? Então, eu acho que, assim, talvez exista um meio termo, né? Pode ser que, como eu falei, vai ter muita gente que vai discordar da minha posição. Mas eu não acho que... Eu acho que esse argumento, muitas vezes, é o tipo de argumento que pode ser muito usado pela galera mais mística, né? Pra justificar os voodoos do áudio, né? Que é o que eu vejo muito por aí. Então, eu concordo que a resposta em frequência não é tudo, no sentido de aquilo que você está vendo ali não vai te falar tudo sobre a sensação de escutar o fone. Mas eu não concordo que exista algo esotérico ali, né? De tipo, pô, não, mas é porque existe um negócio que não é captado e tal. E aí, só fazendo uma distinção também, existe uma diferença entre headphones e in-ears, né? Com headphones, existe mais do que a resposta em frequência, porque o formato do falante, a angulação do driver, tudo isso vai exercer uma influência na maneira como o fone está projetando sons para você. Então, assim, o Sennheiser HD800S ser o HD800, né? Ser tão incrível quanto ele é em termos de espacialidade, tem a ver com essas outras coisas, né? Mas isso então, assim, no headphone existe um componente a mais. Mas de in-ear, é isso, tipo, cara, ele tá projetando som diretamente do seu canal auditivo, cara. O movimento do falante é basicamente tudo que vai contar ali. E o movimento do falante está perfeitamente representado pela resposta em frequência. Entendeu? Não existe... eu não concordo que necessariamente exista algo a mais, ou que não. Quando a gente fala de uma onda complexa, é muito mais difícil. É só um movimento que ele tem a velocidade, contanto que ele não tem a distorção, para tocar perfeitamente bem, entendeu? Com variações de amplitude, né? Que são uma coisa que está descrita pela resposta de frequência, mas aí não tem nada mais, entendeu? É a minha visão, tá?
Doutor Marcos, com um belo café, muito obrigado. Neste café extra forte, uma colher rasa de sorvete de café, 3 cheias de açúcar, café específico. Pergunta, quais os 2 fones, um in-ear e um over-ear, são tão agradáveis e doces quanto esses cafés para não iniciados na audiofilia? Ah, tá. Com açúcar pra caramba. Um in-ear tão doce assim... Cara, tem muitos in-ears muito musicais, mas assim, a BQE-YZ costuma ter fones que eu acho que são bem musicais. Um que é caro, mas que eu acho legal, é o ICO OH5. Cara, dá uma olhada na lista de recomendações, na parte ali musical ou neutro quente, que é onde eu colocaria um pouco essa doçura, vamos dizer assim. Acho que pode ser a linha que você tá querendo. E over-ear, pô... Maze 99 Classics. Não tem aqui a faixa de preço, tá? Mas falando aqui, Maze 99 Classics é uma boa. O Civica Phoenix é legal também. Também eu acho bem musical, bem eufônico. Sennheiser HD 650 também é legal. Super clássico. Acho que essas são algumas ideias. Túlio, gostei do G-Shock no pulso. De novo, 5600. Tem usado direto, cara. É isso, gente. Esse foi o Q&A de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas pro próximo. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.